Nosso querido Deus, muito obrigada, sim, por mais um sábado que nós podemos nos deleitar na tua presença. Obrigada por toda a instrução e orientação que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias que estamos vivendo aqui nessa terra. Obrigada, Senhor, pela tua grandiosidade, por como o Senhor é coerente com as coisas e como o Senhor consegue ajudar a gente a enxergar as coisas com clareza. Que o Senhor nos ajude a nos dedicarmos, que o Senhor nos ajude a participarmos, que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar à altura do teu chamado, com humildade, que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós. Te peço que o Senhor abençoe cada uma das pessoas aqui presentes, que nós possamos participar, apesar do cansaço da nossa semana, mas que a gente possa desfrutar desse início de sábado juntos. No nome de Jesus, amém. Gente, então, hoje tinha mandado para vocês lá no grupo de que em 2 semanas a gente ia falar sobre o livro, né, que o Renildo até mencionou lá no grupo. E aí, como acendeu, né, essa luzinha de que seria legal se a gente revisasse esse livro, que é a Lei Dominical Nacional do A.T. Jones, do A.T. Jones, Alonso T. Jones. Esse livro ele foi escrito em 1800, na verdade, é o registro da defesa em um congresso do A.T. Jones, né, frente a um senador, o senador Blair, que estava propondo uma lei dominical nacional, né, em 1888. E o livro se chama assim, Lei Dominical Nacional, porque já há 300 anos nos Estados Unidos havia leis dominicais locais, né? Vários estados, ali no livro fala que 25 dos 50 estados já possuíam algum tipo de lei dominical, mas havia um movimento nacional, né? Um- uma tendência nacional que a gente viu aí nos estudos com a TES, né? De como esses movimentos foram se dando para que fosse pedido, para que se quisesse estabelecer os Estados Unidos como uma nação cristã, evangélica, protestante, e que para isso seria importante, né, ter uma lei dominical nacional para que as pessoas pudessem atender aos cultos no domingo, certo? Vocês lembram quando que a gente começou a estudar esse livro no movimento? Alguém tem uma ideia de que ano mais ou menos foi? Bom, o Gabriel falou 2016, 2017. Por que é que você acha esse ano? Por que esse ano? Eu lembro que a gente estudou ele na escola, como culto, no final do dia. A gente lia página por página, capítulo por capítulo, a gente lia ali aos poucos e discutia. Agora, do movimento como global, eu não tenho lembrança, não. Então já tem um tempinho, né, que vem sendo discutido esse assunto do Alonso T. Jones. Por que que vocês acham que esse livro é importante para nós? Talvez vou corrigir mais para 2018, por aí. Acho que 16 é cedo. Claro, Oi. eu acho que una de las cosas que tiene un libro es que en los argumentos de Jones, él muestra la complejidad allí y todo lo que abarca, los principios que están detrás, los principios que están detrás de un sábado o día de reposo, o los principios que son quebrados si se acepta algo así, y que es mucho más que simplemente guardo el sábado y no quiero que coloquen un domingo. Es mucho Uhum. más que eso, más complejo.
e lleva a uma ruína muito maior do que se pode ver a simple vista. Sim, eu acho que esse é um ponto bem importante, né, Matias? Porque quando, pelo menos quando a gente só lia os estudos da Ellen White, que também são, né, importantíssimos para a gente, quando a gente lê lá o Grande Conflito, pelo menos, não sei se era só minha leitura, eu talvez teria que ler novamente para ver se realmente é assim. Mas quando eu lia, eu pensava assim que somente era uma questão de defender o verdadeiro sábado, né? Aí no livro a gente vê que o sábado cristão sempre entre parênteses está domingo, porque em inglês a gente tem a palavra é, Saturday e a gente tem o Sabbath, né? Esse Sabbath, que seria como um Shabat, como um sábado, né, religioso, ou no sentido de sábado de descanso. E o Saturday, que seria sábado, como o sétimo dia da semana que a gente tem aqui, né? Sim? É, e aí, o que que acontece? O ve- quando, pelo menos quando eu lia os escritos de Ellen White, eu pensava assim, ela está definindo qual é o verdadeiro sábado que deve ser o dia de guarda, né? E aí no livro a gente vê que não se trata somente de defender o que é correto, né? Ele também menciona sobre o sábado, sobre o verdadeiro sábado na sua argumentação, mas ele mostra que existe uma falha civil e uma falha religiosa. Digamos, colocar o dia de guarda como domingo seria uma falha religiosa, mas ele está pleiteando, sobretudo, nesse congresso, mostrando a falha civil que existe com relação a esse dia de guarda que estão tentando colocar. Então, é, a, re- a Gi colocou que é importante esse livro para nos mostrar a importância de separar igreja e Estado e de como impor dogmas religiosos sobre outros é ruim, com certeza. Mas alguém tem algum ponto sobre por que é importante esse livro para nós? Ô, Carol, Uhum, da primeira vez que eu li esse livro, o ponto importante que eu peguei foi justamente essa questão é que a gente, no conservadorismo, a gente não conseguia ver isso, de que Deus, ele domina a mente da gente, apesar que a gente sabia disso, mas não tinha isso como um padrão, como uma regra, como um princípio. E no livro mostra bem claro que o Estado tem o papel dele, que a gente, no conservadorismo, a gente não. A gente até achava bom, na verdade, o Estado ter Bíblias na escola, né? Por muita gente ir contra o decreto dominical, mas no conservadorismo em si, a gente defende isso. O Estado, ele fazendo o papel de Deus, ou tipo, reger a consciência das pessoas. Eu achei interessante a primeira vez que eu li esse livro, foi isso, que deixou bem claro que Deus, ele tem o papel dele em governar, não sei se é a palavra certa, governar, mas reger a mente da gente, né? Ele uhum, tem, e o Estado ele tem o poder e o dever de reger as nossas ações, né? E eu acho que ali ele faz. Tem até um outro pioneiro também que eu não me lembro, ele se afastou da fé um tempo, mas ele colocou detalhadamente essa questão de Deus ou César. Ele pega aquele livro, aquela parte lá e ele faz uma diferença bem interessante. bem legal, Renildo. É isso mesmo. Gabriel? Em, eu acho que é necessário, né, que esse argumento fosse feito, porque o argumento de escritura, pelo que eu lembro, ele já havia sido feito, né? Teve umas publicações num jornal católico, né, que um próprio padre, o bispo, eu acho que ele atacou fortemente, né, essas ambições, né, de
ele basicamente, através da escritura, ele refutou, né, que os protestantes tivessem qualquer direito de guardar o domingo, a não ser se submetendo à autoridade da Igreja Católica, né? Então ele basicamente pega a escritura e mostra assim, versículo por versículo, como eles não têm mínimo direito, né, de reclamar esse dia para si, né? Então, eu acho que assim não faltou argumento da escritura para isso, né? Então, eu acho que o argumento de Ed Jones realmente precisou vir de um outro lado, né? De um outro princípio. E aí você diz que esse princípio seria mostrar não uma questão bíblica, mas uma questão política. Assim? Isso, né? Filosófica, né? Tipo o princípio da sociedade, né? Então, política, assim. Isso, legal, obrigada. Gente, aqui no iniciozinho do livro, na página 8 e 9, a gente vê como que era esse projeto de lei proposto pelo senador Blair. É, ele propunha que no primeiro dia da semana, que é esse dia conhecido como Dia do Senhor, houvesse uma observância como dia de culto religioso, sendo que as pessoas não poderiam empregar nenhum tipo de trabalho secular, empreendimento ou negócios, com exceção de obras de necessidade, de misericórdia e humanitárias. Que nenhuma pessoa poderia receber ou mandar alguma correspondência ou material de correio, exceto em casos, né, de necessidade ou misericórdia. Eram proibidos os trabalhos navais e militares, pagar ou receber pagamento. Bastante similar, né, a como a gente enxerga, né, essa herança que a gente tem de como guardar o sábado, né? Bom, e aí vocês lembram que bem no iniciozinho a gente vê que tem um reverendo da Igreja Batista do Sétimo Dia. Vocês lembram o que que esse reverendo estava propondo? Era o reverendo Lewis. Ele, na verdade, também é, argumentou, né, no Congresso, e ele estava propondo alguma lei de isenção, cláusula de isenção. O que que significava uma cláusula de isenção? Alguém lembra? A cláusula de isenção tinha a ver com, olha, a gente pode abrir uma exceção para as pessoas que guardam o sábado, né? Pessoas batistas do sétimo dia, adventistas do sétimo dia, judeus, poderiam sim praticar alguns trabalhos no dia de domingo. Por quê? Por causa dessas leis, dominicais locais, havia pessoas que guardavam o sábado que estavam sendo prejudicadas. Algumas pessoas tinham que pagar grande quantidade de dinheiro, né, como fiança para não estarem presas. Ele vem contando a história de algumas pessoas, né, mais adiante do livro, bem lá no finalzinho. E ele vai falando de como essas pessoas perdem as propriedades que elas têm, porque elas têm que ficar vendendo as coisas que têm para poder pagar essas fianças. E como havia pessoas que eram estimuladas a denunciar as pessoas que estavam trabalhando no domingo, fazendo reparos, que ganhavam dinheiro, né, para poder denunciar essas pessoas, e como essas pessoas estavam sendo lesadas, né? E aí, o que que o Jones fala sobre essas cláusulas de isenção? Ele é a favor ou ele é contra? Ele é contra, né, Mati? Decididamente contra. E uma frase muito
que ficou muito marcada para a gente é que ele diz: se essa lei fosse uma lei sabática, eu também estaria contra. E a gente vai revisar aqui por quê, né? Ele fala que, na verdade, essa cláusula de isenção é um tipo de tolerância disfarçada. É, tá. Então, o Jones vai argumentar baseado em três pilares. Ele já começa o discurso dele totalmente organizado, porque a primeira coisa que ele diz, o meu discurso vai ser baseado em três pilares. Então, o tanto que é importante também a gente conseguir, né, organizar as nossas ideias quando a gente vai expô-las, quando a gente vai explicar para alguém, né, para ficar mais didático. O primeiro princípio, a primeira coisa é os princípios em que ele, como representante dos adventistas do sétimo dia, estava se baseando, né? Então, número um, os princípios sobre os quais nós nos baseamos. Número dois, uma visão histórica. E depois, número três, ele vai falar sobre os aspectos práticos de do possível estabelecimento de uma lei dominical nacional. Então, sobre os princípios, sobre a história e sobre um aspecto prático. E, inicialmente, ele, os princípios, né, de que ele fala, ele vai usar, primeiramente, dois versos bíblicos, duas passagens bíblicas. A primeira é Mateus 22, 21, e depois Romanos 13, de 1 a 9. E o segundo princípio, ele vai falar sobre a Constituição dos Estados Unidos. Eu tinha perguntado no início do estudo por quando que a gente começou a debater esse livro, porque, pelo menos na minha memória, não sei se é antes, mais ou menos ali em 2018, né, quando a gente teve o Clamor da Meia-Noite, com a mensagem da tese ali bastante forte, esse livro estava sendo bastante importante, porque uma acusação que se dava ao movimento era de que a gente tinha se tornado um movimento político e não um movimento religioso que estava pregando a salvação em Cristo. O que que vocês têm a me falar sobre isso? É válida essa acusação? E o que que essa acusação tem a ver com esse livro do Jones? Por que que vocês acham, gente? Ficou clara a pergunta? Vocês querem que eu repita? ¿Puede ser? ¿Puedes repetir? Posso Pede, repetir. Repito. Uma das acusações ali, quando a Tess começou a pregar, foi que o movimento tinha se tornado um movimento político e não um movimento religioso, né? E- Tá. E sendo essa uma das acusações, você acha vocês acham que isso procede? A gente deixou de ser um movimento religioso para ser um movimento político? Não interno com acho que externo. não, Carol. A gente, através da metodologia, a gente conseguiu. Claro que no tempo da Ellen White, o teste era. A gente estava lidando justamente com a questão religiosa, até um pouco confuso, mas a gente entendeu através da metodologia que agora a gente estava passando por um período de que realmente a gente deveria estudar sobre justamente o último chifre do. Bom, acho que eu não estou conseguindo me expressar corretamente, mas a gente está conseguindo entender justamente o último chifre do poder dos Estados Unidos, né? Falando como dragão. Que fala como dragão, que justamente tem a ver com essa questão Os atos dos atos políticos dele, né? Eu não consegui me Uhum. expressar.
A minha mente está formalizada, eu não consigo expressar. Não conseguiu, acho que conseguiu sim. Quem mais tem alguma. Eu acho que você falou bem, assim, né? Que isso tem a ver com uma nossa mensagem profética, a gente entender quem é esse poder que está se levantando agora no fim dos tempos, né? Sim, inclusive no conservadorismo, eu lembro que a gente mesmo usava vários, eu mesmo já fiz muito isso. Muitas vezes a gente via pessoas trazendo, por exemplo, na época que o Ben Carson ia se candidatar para presidente, houve aquela questão de dele querer se candidatar, e a gente, né, falou que não poderia, Leon White tinha falado que a gente não deve se intrometer com política e tal, mas tudo aí, depois a gente passou por aquele processo de entender que a gente estava numa dispensação diferente, que agora é diferente, enfim, todo mundo sabe, mas foi, assim, foi algo bem interessante essa transição que a gente fez. Então, para a gente hoje é muito fácil a gente entender isso, mas para muito adventista, conservador, ainda tem essa visão de que a gente não deve se intrometer com política, né? Exato. Sim, eu estava vendo essa semana um estudo que a Tamina fez, que ela mencionou também esse livro do Jones. E uma das coisas que ela estava mostrando é que em 1888 a gente também tem marcado a mensagem de Wagner e Jones. É, o Wagner e Jones, né, também. O outro cara também chama Jones, né? É o mesmo? É ele, né? E aí, Alonso de Jon. isso. E aí, Ellen White fala que essa mensagem, né, dada por eles, era a mensagem do terceiro anjo, né? E ela fala que essa mensagem era o quê? A mensagem. O que que na igreja se diz que é a mensagem do terceiro anjo? Que Ellen White fala, essa é de fato a terceira mensagem angélica. Forte, forte clamor. Não, não é isso que eu tô procurando. O, Se a gente fala Wagner e Jones, o que que vem inicialmente na nossa mente? Justificación por la fe. É, A justificação pela justificação fé, pela né? fé. Então, a mensagem de justificação pela fé. Aí ela fala, tá, tudo bem. Então, vamos falar sobre a salvação em Jesus. E ela mostra o tanto que Jones ele era um homem historiador, ele era um professor de história e ele estava apresentando todos esses argumentos perante o Congresso contra a lei dominical, né? E a gente sabe que a terceira mensagem angélica também é aquela mensagem que vai denunciar Babilônia, né? As três mensagens angélicas são mensagens que vão denunciar a Babilônia, que vão mostrar que Babilônia está caída e vão mostrar por que que Babilônia está caída. Será que ele conseguiria desmascarar a Babilônia se ele simplesmente fosse lá no Congresso e dissesse: Não, Jesus nos ama, nós somos salvos pela fé? Não é assim, né? Ele precisou de realmente ter embasamento de estudo histórico, profético, de entender o movimento que estava acontecendo na história em que ele estava vivendo, para poder fazer essa defesa magistral como ele fez. E ele apresentou também os princípios bíblicos da posição em que eles se encontravam, né? Então, se eu pego ali Mateus 22, 21, que princípio é esse? Vocês já até falaram sobre isso, o Renildo já até falou sobre isso. Que princípio é esse? O primeiro princípio sobre que estavam baseados. É um versículo bíblico, vocês podem olhar também. Mateus 22. Mateus, isso, Mateus 22, 21. Uhum. Só um minutinho, Carol. Uhum. Posso ler, Carol? Pode. Diz assim: dizem-lhe eles, de César. Então eles lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Uhum. E o que significa? Como é que a gente poderia explicar esse princípio de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? Bom, de uma forma bem simplista, né? Está mostrando aqui uma separação de igreja e Estado, né? Essa questão de César está se referindo ao tributo, né? Que Jesus, eles estavam querendo pegar Jesus ali na armadilha, e Jesus, ele, na verdade, se saiu muito bem, né? Ele pega aquela moeda, né, nessa linguagem nossa hoje, e mostra ali o rosto de César e disse para dar a César o que é de César, ou seja, aquele tributo ali tinha que ser dado a César. A gente entende hoje que e dai a Deus o que é de Deus, né? Seria a nossa adoração, a nossa mente. E nós temos a imagem de Deus revelada em nós. Não sei se é o ponto que você quer fazer, mas assim que eu entendi. Sim, exato. Sobre a separação entre igreja e Estado, né? E como também Gabriel colocou, Jesus reconhece a autoridade do Estado. Então, são coisas assim para a gente ver, né? Nesse princípio de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele mostra aqui que o governo civil é aquele que vai regulamentar o nosso dever para com o nosso semelhante. Mostra que o governo civil se trata de um acordo social, certo? É um acordo em que eu tenho deveres, em que eu tenho limitações da minha liberdade para que a gente possa viver bem em sociedade. E ele coloca em paralelo Romanos 13, de 1 a 9, quando Paulo ele fala assim de não furtarás, não adulterarás, não matarás, e ele mostra que ele está usando somente princípios da segunda tábua dos Dez Mandamentos, que é aquela tábua que tem a ver com o nosso amor ao próximo. Então, no que diz respeito ao próximo, né, ao meu cuidado com o próximo, a minha relação com o próximo, o Estado teria poder. Mas, no que diz respeito à nossa consciência, nossa relação vertical, né, de nós para com Deus, questão de consciência, nisso o Estado não poderia tocar, né? Porque não é dever do Estado, por exemplo, converter pessoas. Se a gente for ver, por exemplo, quando Jesus fala assim, lá em Mateus 5, 21 e 22, alguém poderia ler para a gente? Mateus 5, 21 e 22? Uhum. Mateus 5, 21 e 22. Vou ler, Carol. Uhum. Ouviu-se que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que dizer a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhes disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, no nosso governo civil, se alguém odiar o seu irmão, a gente pode mandar prender essa pessoa? Não, Não pode, né? Mas no governo de Cristo, essa pessoa seria condenada, né? Porque a questão do governo de Cristo, Deus, ele trabalha num governo moral. Já o governo civil não pode trabalhar naquilo que é moral. Jesus, mais à frente aí no versículo 27 de Mateus 5, ele fala, né, sobre a questão do adultério, que seria punido. Mas ele fala, se alguém desejar essa mulher no seu coração, já comete adultério. O governo civil, ele não pode legislar sobre aquilo que está no íntimo. Ele não tem autoridade para legislar sobre aquilo que é uma questão moral. Por exemplo, os Dez Mandamentos, né? Os Dez Mandamentos são uma lei moral de Deus, que não pode ser estabelecida, não pode ser cobrada, não pode ser punida pelo Estado se ela não estiver sendo
é executada e vivida, certo? Então, ele aqui vai mostrar sobre a Declaração de Independência, que na Declaração de Independência um dos princípios era o direito à consciência, né? E ele mostra também sobre o que acontece quando o governo civil requer dos homens algo que pertence a Deus. Então, se eu, como poder civil, vou tentar entrar no âmbito que pertence a Deus, da consciência das pessoas, da religião das pessoas, o que esse Estado que quer, né, entrar naquilo que pertence a Deus, ele está fazendo? Qual é a posição que esse Estado está assumindo? Ele está querendo tomar a posição de Deus, né? Exatamente, tomar a posição de Deus, usurpar o lugar de Deus. Então, sempre que o Estado toma a posição de criar leis baseadas em motivos eclesiásticos, né? Seja, por exemplo, uma lei sabática, uma lei dominical, né? Isso se trata de uma lei anticristã. E ele mostra que esse é um princípio anticristão, um princípio pagão, né? Por mais que leve o nome de Cristo, é um princípio pagão. E isso é uma coisa que a gente vê muito, tá vendo muito hoje em dia aqui, né? E ele fala, toda lei dominical, toda lei sabática é uma lei anticristã. Ele dá outros exemplos, né, sobre, por exemplo, se uma pessoa quer ter vários deuses, é lícito a essa pessoa? Deveria ser lícito, né? Agora, se essa pessoa que tem vários deuses ou um deus, ela decidir sacrificar uma pessoa em nome da sua religião, o Estado pode puni-la? Pode, deve, né? Pode puni-la, né? Então, aqui ele também fala um pouco sobre as leis de blasfêmia, né, que também era contra a lei de blasfêmia, mais um exemplo disso, porque a blasfêmia tem a ver com, né, quem que vai definir aquilo que é certo ou errado? Se eu falar mal de um Deus, se eu falar mal de Alá, se eu falar mal de Jesus, né? A pessoa tem direito de fazer isso. Não pode ser julgada pelo governo civil, né, por causa disso. E se a gente diz que a gente quer punir uma pessoa por uma blasfêmia aqui, por falar mal de Jesus, por exemplo, a gente teria então que dizer que está tudo bem que países muçulmanos matem alguém que fale mal de Alá. Ou que a gente acredita que a perseguição dos cristãos por Roma antiga estava tudo certo. Porque, na verdade, Roma Antiga estava nada mais, nada menos do que cumprindo a lei que eles tinham, de que as pessoas não podiam ter deuses próprios, que eles tinham que ter tinham que louvar o Deus da nação, né? Então, ele vai mostrando com isso que, na verdade, esse princípio de lei de blasfêmia, né, é um princípio pagão. Mas alguém tem mais um comentário sobre essa questão do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Carlos, Uhum. estaba pensando en cómo los cristianos en ese tiempo y ahora, ellos piensan que exaltan la Biblia, exaltan a Cristo o exaltan la religión cuando la unen con el Estado. Mas una de las cosas que hizo que a Constitución sea grande y que a Terra Gloriosa sea considerada por Deus Terra Gloriosa es que ellos comprendieron que la parte de Deus era tan exaltada, tan grande, que no podían legislarla. No podía permitirse que un hombre legisle sobre principios tan elevados que tienen que ver con la conciencia. Por eso, al no tomar la religión, la exaltaron. Y ellos quieren hacer lo contrario. Por eso el protestantismo es apóstata. Volta a Exatamente. hacer, ellos fugen de una tiranía y para convertirse ahora en una tiranía. É verdade. É isso mesmo. Aqui na página 42, ele vem mostrando como
ele já passa pelo segundo princípio, né? Dos princípios que ele fala sobre os quais nós nos firmamos, é que uma lei dominical, uma proposta de lei dominical é inconstitucional, né? Aqui. Ele mostra que na primeira emenda está escrito o seguinte: o Congresso não fará nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião ou que proíba o seu livre exercício. Essa primeira emenda foi adotada em 1789, na primeira reunião do Congresso regida pela Constituição. Então, não pode ser estabelecido uma religião, né? Não pode ser feita nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião ou que proíba o livre exercício de alguma religião. Isso é proibido pela Constituição dos Estados Unidos. Então, diz essa lei é inconstitucional. E o outro princípio também que está na primeira emenda é que o governo dos Estados Unidos da América não é, de forma alguma, fundado sob a religião cristã. Então, gente, está na primeira emenda da Constituição. É algo que a gente vê muitos movimentos aí nos Estados Unidos tentando, né, dizer o contrário. O argumento que o senador Blair usa é que o domingo é de benefício para o próximo. O que que vocês acham? Um dia de guarda seria de benefício para a humanidade? Eu acredito que não. Acredito não, tenho certeza que não. Uhum. Por que que você Eu, acha que uma lei, um dia de guarda não é de benefício para a humanidade? Por que que você acha? Bom, eu penso assim que se cada um guardar o seu próprio dia, cada um está vivendo de acordo com a sua consciência, vai beneficiar ele próprio, né? Mas Uhum. se trata de algo assim grande, obrigado, ou seja, algo como lei, está justamente violando a consciência, está justamente forçando as pessoas a fazer algo que não é da consciência dela, porque ninguém, no mundo que a gente vive, ninguém pensa igual. O mundo não é cristão, cada um tem sua posição religiosa. Então, quando fala de um dia de guarda, então, assim, eu acho que nem Deus, claro, obviamente, Deus é o primeiro que não impõe isso a ninguém, né? Então, não sei se é o ponto que você quer fazer, mas acho que não beneficiaria, não. Uhum. Ok. Gabriel? Assim, eu estou pensando em termos de direitos trabalhistas, não é? Onde basicamente é um direito, né, de trabalhadores de ter o merecido descanso, não? Então, realmente, eu acho que o descanso é essencial, né? E no passado ele era os trabalhadoras eram privados, né, desse direito, não? Trabalhando em excesso, né? Não tendo assim limitação de horas, o dia de trabalho. Então, nesse sentido, sim, eu acho que é altamente necessário. Agora, misturar isso com religião, né, para que as pessoas guardem, que como eles estavam falando aqui, o dia do Senhor, né, isso aí realmente fizeram um desserviço, né? Exatamente. Então, isso que você e o Reinildo disseram, acho que são coisas bem importantes. Número um, Deus deu o sábado para benefício de toda a humanidade. Porém, como o Reinildo disse, né, a obediência a Deus é uma obediência por amor, voluntária, não é nada obrigado, né? E, por outro lado, essa questão, né, da necessidade de descanso do homem, mesmo aquele homem que não é religioso, também é importante. Inclusive, foi um argumento usado pelo senador Blair. Ele fala: olha, tem pessoas que trabalham de segunda a segunda e eles não. É uma bênção, é realmente uma coisa muito boa você poder realmente ter uma proibição de que esse patrão seu te obrigue a trabalhar no domingo também. Mas qual que é o real problema, né, nesse argumento aí do senador Blair? O que estava faltando, né? Vocês disseram que, na verdade, o problema era
a questão de estar relacionado com a religião, né? E de e também de que pessoas que querem trabalhar no domingo estejam proibidas e que pessoas que estão fazendo um trabalho que é honesto, que é limpo, sejam vistas como criminosas diante dessa sociedade. Mas eu acredito que também a gente tem que olhar que o problema que tem que ser abordado nesse argumento do senador Blair, quando ele fala sobre pessoas que precisam desse descanso, porque senão elas não teriam outra opção ou trabalhariam de segunda a segunda, é a falta de direitos trabalhistas, né? Que também é realmente muito importante, essa questão dos direitos trabalhistas, e não uma questão religiosa. Não sei se vocês viram, se vocês chegaram a ver, se vocês lembram. Mas, quando o senador Blair fala sobre a classe trabalhadora, eu acredito que se a gente for olhar, né, fora do contexto religioso, é muito válido o seu argumento. Mas qual que é a resposta de Jones? Eu não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a ver essa parte. Qual que é a resposta dele? Carol, eu já li esse livro, eu não cheguei nessa parte. Na verdade, eu estava esperando isso tudo para a semana que vem, né? Acho que é dia 12. Mas eu lembro, sim, que ele fala de pessoas que trabalhavam em ferrovia, mas foi da primeira vez que eu li. Eu não lembro da resposta dele. Mas ele, justamente com o argumento dele, ele consegue se sair muito bem, que parece que é uma pegadinha, como a gente está vendo aí, que eles misturam uma coisa, uma vontade religiosa deles, mas eles pegam o argumento, como o Gabriel defendeu bem aí, a questão dos direitos trabalhistas, mas eu não lembro qual foi a resposta dele. Claro, no sé si es este un punto que él falou nesse contexto, mas eu lembro que ele compara e contrasta com o que aconteceu com Constantino e tuvo o período romano. E ele fala, ao começo, o decreto dominical era que a gente não trabalhara. Mas a gente que trabalhava no campo sí podía trabajar porque tenía que hacer la colecta. Dice, con un tiempo, la presión religiosa fue aumentando y ya ninguém podía trabajar. Más lo que los religiosos querían no era que solamente no trabajaran, sino que fueran a las iglesias. Entonces, estaban los circos que estaban abiertos, un teatro, justo en el horario, y la gente no iba a la iglesia, iba al teatro. Así que colocaron leyes para fellar o teatro, que ahí falaba también el tren. Entonces, al final, la presión era que la gente obligadamente fuera a la iglesia. Y colocaron leyes que falaban de Agustín de Hipona, que le falaba, o melhor es que la gente vaya a la iglesia, mas si la gente no ven a Deus, tienen que ir con la vara. Y ese, él fala que es un germen de lo que con el tiempo fue la Inquisición, que era, no queremos que la sociedad se vaya al diablo, así que vamos a traer a la sociedad y a la fuerza. Entonces, yo acho que también en ese contexto está la idea que agora aprobar eso, mas o objetivo da igreja é obrigar a gente que adora a Deus. Sim, sim, é verdade, tinha isso no livro. Mas isso não responde a pergunta que eu estou fazendo. Eu estou perguntando, frente ao argumento do senador Black, que disse que fala sobre o benefício que esse dia de descanso traria à classe trabalhadora, o que o Jones respondeu? Aí tem o Gabriel também que está com a mão levantada. Se eu lembro bem, ele fala que vai apenas fomentar o ócio, né? Que as pessoas fiquem ociosas e é justamente contraprodutivo, né? Que ele vê assim como contra essa virtude, né, das pessoas se ocuparem com trabalho e tal. Então, tipo, ele fala que esse descanso obrigatório vai ser apenas as pessoas vão ficar bebendo, né, vão aos bares e tal. Eu acho que é por aí que ele argumenta que as pessoas não vão assim ter Deus na mente, senão vão vagar.
Eu acho que eu entendi que você e o Matias deram respostas mais ou menos parecidas. Eu acho que eu entendi qual que é o ponto que está ligando as respostas de vocês. Vocês estão falando sobre o ócio. Sim, o ócio era um argumento do Waite Jones. O Matias até falou, né, que houve inicialmente essa lei, né, lá na história de Roma Antiga, de que inicialmente juízes, moradores das cidades e mecânicos não deveriam trabalhar, mas as pessoas que estavam no campo poderiam trabalhar no domingo. Aí depois passou para uma restrição maior, né, de que ninguém poderia trabalhar. E depois para uma restrição maior ainda, porque as pessoas que agora estavam proibidas de trabalhar no domingo, elas iam para onde? Para os teatros, para os bares, né, para as festas. E isso estava sendo um problema social, porque isso, o Waite Jones disse que aumentaria, né, a violência nas cidades, aumentaria a impiedade e tal. Então, eles proibiram os divertimentos para que as pessoas fossem para as igrejas. Então, eu acredito que nesse ponto, né, que você, Matias e Gabriel estão falando, vocês estão em comum, né, sobre o Waite Jones falando contra a ociosidade. Agora, a resposta mesmo que ele deu, sim, tem a ver com o que vocês estão falando, tem a ver com ociosidade. Mas em que sentido? Ele diz que que é um absurdo que pessoas queiram trabalhar somente 6 dias na semana, recebendo por 7 dias. Um dos recursos que esses movimentos de reforma nacional, que os movimentos que estavam procurando, né, o estabelecimento dessa lei dominical nacional faziam também, era entrar em contato com sindicatos para que essas pessoas trabalhadoras que estavam sem direitos trabalhistas pudessem, né, conseguir, para que eles pudessem facilitar que essas pessoas trabalhassem, tivessem um dia de repouso, né, sob esse argumento de que elas conseguiriam executar o trabalho de 7 dias em 6 dias, né, e que elas receberiam por esses 7 dias de trabalho, trabalhando 6 dias. E o Waite Jones fala assim, que trabalhar 6 dias e receber 7 é socialismo. E ele diz, nessa lógica, se você trabalha 6 dias para receber 7, depois você vai querer trabalhar 5 dias para receber por 6, depois você vai querer trabalhar 4 dias para receber 5, vai querer trabalhar 3 dias para receber 4, e ele vai até dizer, e depois você vai querer trabalhar nenhum dia para receber por um dia de trabalho. O que é que vocês acham? A gente concorda com essa posição do Jones? Vocês acham que precisa repetir? Alguém se perdeu? Vocês concordam com o que o Jones disse? Tá, se ninguém disser nada é porque todo mundo concorda com o que o Jones disse, que as pessoas, que na verdade eles eram socialistas, se as pessoas quisessem não trabalhar 7 dias por semana e ter uma jornada de trabalho de 16 horas por dia. Todo mundo concorda com isso, né? Eu não O concordo, Renildo não. não concorda e o Gabriel não concorda. Então, eu trouxe só esse argumento para a gente ver de que existem coisas que hoje em dia a gente tem mais luz, né? Que ele traz muita coisa maravilhosa pra gente, mas tem algumas coisas que a gente pode ler e a gente não precisa concordar com tudo que está escrito ali, né? É, na verdade, as pessoas precisam, né, de tempo para repousar tanto que eu acho que é até um pouco contraditório que ele vem mostrando, né, no argumento dele, de que o propósito do sábado não é um propósito de descanso físico, mas um propósito de descanso espiritual, ele diz. Eu acredito que a questão do descanso físico também é bastante importante, mas o descanso físico também tem que ser tirado no nosso dia a dia, né? Faz até parte
8 remédios naturais, né? Da gente conseguir dormir bem à noite, da gente também ter tempo de lazer, da gente ter tempo de fazer um exercício, né? Tudo isso conforma a gente como um ser humano digno, né? E o Waite Jones mostra sobre a questão do nosso descanso dos nossos afazeres terrestres, seculares, para a gente se conectar com Deus e se dedicar a Deus no sétimo dia, o que é uma bênção para nós. Mas isso significa que a gente também vai ter um descanso físico, mas que a gente também precisa de descanso físico em outros dias da semana. Gabriel. Eu acho que isso continua sendo uma questão bem atual, né? Talvez não seja tanto no debate do Brasil, mas há vários países assim europeus que depois dessa pandemia, né, estão agora lidando com essa questão de permanece no trabalho remoto, no home office, ou tem que voltar aos escritórios, né? Tem diversos países que estão experimentando, né, de reduzir a jornada de trabalho, né, de dar um dia a mais, né, de descanso. E essa questão, assim, bem básica, né, que mais tempo trabalhado não é necessariamente proporcional a mais produtividade, né? Isso já é comprovado, né? Então, o descanso ele é essencial, né? Então, está sendo muito criticado por alguns, não? Dizer mais conservadores, né? Que querem muito manter esse trabalho presencial e tem que trabalhar os 6 dias e outros estão assim, perdão, os 5 dias, né? Outros querem reduzir para 4 dias, né? Então, é um debate muito atual, eu acho. E, Carol, um ponto interessante que eu estava nesse ponto que você estava falando aí, é o entendimento deles também com relação ao sindicato, né? A gente vê o contraste, né? Tem uma parte lá no livro Eventos Finais, fala que os sindicatos seriam uma fonte de grande perturbação. Como que Uhum. é o contraste de hoje que a gente vê que os sindicatos hoje, na verdade, eles, em boa parte, eles lutam pelos direitos trabalhistas, né? Grande parte das conquistas que os trabalhadores já tiveram foram através das lutas sindicais. Então a gente vê o contraste, como é diferente a maneira de algumas coisas que eles pensavam naquele tempo, né? Como você viu, falou aí, essa questão do direito trabalhista era como se fosse um comunismo para eles naquela época, né? O que a gente não concorda hoje, né? Então a gente vê o contraste desse entendimento deles naquela época, né? Exatamente. Então, Interessante. imagina se a gente continuasse tendo que trabalhar 16 horas por dia, para manter, né, para a gente conseguir se manter vivo. Será que a gente conseguiria estar estudando a mensagem que a gente tem para o nosso tempo, né? Acredito que não, porque assim, o fato de a gente estar num trabalho formal, né, uma determinada quantidade de horas por dia, não significa que a gente deixe de ter trabalhos na nossa casa para manutenção da vida, para se alimentar, para limpar, para fazer as coisas funcionarem, né, para cuidar de criança, né, de cuidado de pessoas que estão doentes na nossa casa. Então a gente continua trabalhando. E a gente também precisa de tempo livre para a gente se dedicar, inclusive, ao que a gente está fazendo agora, né? Tudo leva tempo e esforço da nossa parte, não significa que, né, a gente é preguiçoso nem nada. Gabriel. Eu acho que a gente também discordaria, né, fortemente, porque até hoje, né, a gente luta, né, pelo reconhecimento de trabalhos que não são reconhecidos como trabalho de cuidado, né, trabalho em casa, né, cuidado de crianças, de idosos, né? Então, tudo isso é como visto como tipo, isso aí, né, é apenas faz parte dos deveres, né, de uma mulher, mas não é trabalho, né? Então, até hoje isso continua sendo uma luta, né, para ter isso reconhecido como trabalho de fato, que deveria ser remunerado, que deveria
trazer os benefícios, né? Etc. Né? Então, eu acho que Johnson não tinha não alcançou, vamos dizer, essa magnitude dessa questão. Sim. Bom, gente, a gente acabou pulando algumas coisas e já falando, achei legal que você, Gabriel e Matias tocaram nesse sentido, né, da questão do ócio. E aí eu vou voltar um pouquinho, só para tocar rapidamente sobre qual é o argumento histórico que ele dá, tá? Que a gente tem agora poucos minutos para o estudo acabar. Ele vai citar um livro chamado História da Igreja de Neander. Isso vocês conseguem ver ali na página 53 do livro. Ele vai mostrar que o Edito de Milão, ele não vingou muito, né? Que esse, ali no Império Romano Antigo, aqui, página 53. Esse Edito de Milão, ele reconhecia o direito de cada ser humano de prestar culto como bem entendesse, mas não vingou muito porque rapidamente surgiu na igreja uma falsa teoria teocrática. Matias, você que andou tendo contato com o livro esses dias aí, você lembra em que consistia essa falsa teoria teocrática? Que falsa teoria teocrática era essa? No escuché bien el contexto de la pregunta. Que no argumento histórico que ele apresenta, ele vai usar o livro História da Igreja de Neander, tá? Ele fala sobre como no Império Romano foi feito um edito de Milão que assegurava o direito de cada pessoa de adorar conforme ela quisesse. Mas que esse edito caiu por terra rapidamente porque se desenvolveu ali no Império Romano uma teoria teocrática falsa, errônea. Você lembra qual seria essa teoria teocrática? No estoy lembrando. Tá, não tem problema. Essa teoria que surgiu e que a gente vê hoje em dia muito lá, quando a gente olha lá a ex-primeira-dama falando nos palanques, é uma confusão quanto aos sistemas religiosos do Antigo e do Novo Testamento. De que forma? Pera, mas se alguém não guardasse sábado, essa pessoa não seria apedrejada? Não era o poder civil que estava impondo uma crença religiosa? Por que que isso acontecia? Não era Deus quem dizia para os reis o que eles deveriam fazer? Não era que eles deveriam destruir as imagens de outros deuses que eram ali erguidas? Por que que isso acontecia e a gente não pode mais fazer de acordo com o que Deus tem mandado nós fazermos? Como é que vocês responderiam a isso? Qual que é a solução desse problema? Eu acho que en aquel periodo de tiempo você tinha una teocracia. Exatamente. Los reyes eles se sentaban en un trono de Deus. Tinha profetas, tinha jueces, y luego de Cristo ya eso se terminó. Exatamente, até mesmo antes de Cristo, né, isso aconteceu. Ele vem mostrando aqui no livro, então, a confusão que foi crescendo foi isso, né? Ah, era uma teocracia, a gente já não tem mais uma teocracia. Gabriel. Ahm, sim, algumas ideias que eu tenho. Primeiramente, não era a vontade de Deus, né, de que o povo de Israel tivesse um rei, né? Isso foi uma expressa vontade do, do povo, né? Eles queriam ser como os outros povos para não serem assim tão diferentes e peculiares, né? Ahm,
E, assim, não sei se dá para esperar essa sinceridade, né, de quem argumenta a favor, mas acaba sendo, você tem que colocar a sua confiança no entendimento, vamos dizer, correto de escritura, né, de uma ou poucas pessoas, né? Ahm, Porque se a gente então diz que essa pessoa está recebendo ordens diretas da parte de Deus, né? É, quem seria, né? Essa pessoa, né? O Trump, o Bolsonaro está recebendo instruções diretamente, porque é por aí que vai o argumento, né? Que eles são tipo, escolhidos por Deus e tal, né? Mas é, enfim, eu acho que é mais como um pretexto, né? Como se já disse, uma mistura, né? De argumentos que tipo não vai muito longe de esse argumento, porque o que a história mostrou é que esse poder concentrado, né? Ele corrompe, né? Monarquias, ditaduras, né? Acabaram sempre corrompendo esse poder, esse monarca, etc., né? Então, foi a grande conquista, né? Da era moderna, né? De se livrar desse jugo, né? Então, para que voltar, né? Exato. Aí eu coloquei no chat para vocês duas passagens bíblicas, a primeira em Crônicas 29, 23, e a segunda em Ezequiel 21, de 25 a 27. Crônicas 29, 23 diz assim: Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai. Então, aqui como Gabriel falou, quando o povo de Israel, né, exigiu, né, ali de Samuel um rei, que esse primeiro rei foi quem? Foi Esaú. Deus, ele se opunha àquilo e ele disse: Olha, se vocês querem um rei como as outras nações, saibam que vocês vão carregar julgos que essas nações carregam, né? Que vocês vão ficar levando o rei no trono dele, carregando o rei para cima e para baixo. Ele vai subjugar vocês, de certa forma. Eles quiseram esse julgo sobre eles. Não era realmente da vontade de Deus, mas Deus permitiu assim. E aqui fala que Salomão assentou-se no trono do Senhor, ou seja, aqui a gente tinha uma teocracia. Porém, a gente vai ver ali que essa teocracia em Zedequias acabou com esse pacto. Ele quebrou esse pacto. E a gente vê isso em Ezequiel 21, 25 a 27, tá? Que diz o seguinte: E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia é vindo, quando a iniquidade terá um fim. Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa. Isso não será o mesmo. Exalte o humilde e abata o soberbo. Derribarei, 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 e já não será, até que aquele a quem pertence por direito, a ele a darei. Ou seja, essa coroa, ela seria entregue a quem? Aquele a quem pertence por direito. E quem é esse que merece essa coroa de Israel? Jesús. É Jesus, né? Então, a partir ali de Zedequias, esse pacto foi quebrado, eles já não tinham mais uma teocracia. Então, qualquer governo que vier tentando estabelecer, né, vontades eclesiásticas por meio do governo civil, se torna uma teocracia, se torna, né, um despotismo religioso, né? E não é da vontade de Deus. Agora, se a gente for olhar, né, ali para Jesus, a gente vai ver que esse trono foi entregue a ele, né? Diz Lucas 1, vou colocar aqui Lucas, para vocês acompanharem. Lucas 1, 31 a 33. Diz o seguinte: Tu o chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi,
seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Jesus fala o que sobre o reinado dele? Meu reino não é deste mundo. Então, aqui novamente ele faz a separação entre o que é de Deus, o que é dele, não é desse mundo. A gente tem um reino desse mundo, governo civil, e a gente tem o reino de Cristo, o verdadeiro trono de Israel, ocupado por Cristo, não é deste mundo, certo? Então, isso é um argumento histórico que ele traz. Ô, Carol, Agora, interessante. oi, Desculpa, só cortar pode seu ponto. falar. Um momento que ele fala também que o reino dele está dentro de vós. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está no reino do mundo, né? O reino de Uhum, Deus dentro de nós, ou seja, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, né? uhum. Sua linha. E isso é inalcançável para o governo civil. Isso é muito bonito, o reino dele dentro de nós, né? Que a forma, o reino de Deus, né, tem a sua lei moral, que é a forma de Deus lidar para a recuperação do homem que está caído pelo pecado. Esse é o, o- a função do reino de Deus, não a função do governo civil, né, que tem outras leis, leis civis. Gabriel? Tô pensando aqui, né, até onde o Jones conseguiu convencer com esse argumento, né, porque é uma peculiaridade adventista, né, de entender que essa cronologia, essa sequência do milênio, né, porque os protestantes de fato entendem que esse milênio pode ser começado a qualquer momento, pode ser acelerado e vai trazer prosperidade é, aqui, agora, né? Então, eles sim entendem assim, inclusive isso é um dos argumentos da maioria moral, etc., né? Eles querem literalmente acelerar essa vinda desse milênio de prosperidade, né? Então, sendo que Emília assim introduziu um entendimento completamente oposto a isso, né? Dizendo que esse milênio vai começar só depois, né, do advento, né? Então, nisso é realmente, acho que são posições fundamentalmente diferentes, né? Verdade, é isso mesmo, Gabi. E, é, tá. O último ponto que eu queria tratar com vocês agora era algo para a gente abrir os olhos para o que está acontecendo nos nossos dias. O Matias, né, citou Santo Agostinho. Por que que o Matias citou Santo Agostinho? Porque os seus ensinos foram propagados muito e eles acabaram dando é, embasamento para a Inquisição, né? Se a gente pensar na Inquisição, é um resultado, né, da, de nós termos o papado no poder, né? O que que Santo Agostinho ensinou? Ele ensinou um princípio que a gente vê, inclusive, sendo ensinado dentro de igrejas protestantes e que provavelmente a gente já escutou dentro das nossas casas, dentro da nossa cultura, dentro da igreja, de que ou é pelo amor, ou é pelo quê? Ou é pela dor, né? O Santo Agostinho, ele falava assim, ó, é melhor levar os homens a servir a Deus através da instrução do que pelo medo da punição ou pela dor. Mas não é porque esse primeiro método seja melhor que este último que ele deva ser negligenciado. Muitos frequentemente devem ser trazidos de volta ao Senhor como servos maus, através da vara, do sofrimento temporal, antes de atingirem o mais alto grau de desenvolvimento religioso. Ou seja, o que estava sendo pregado dentro da igreja? Vamos punir as pessoas para que elas sejam meio de elas voltarem a Deus. E aí o Neander, esse historiador que escreveu a história da igreja, disse: foi por meio de Agostinho, então, que foi proposta e fundada uma teoria que continha sementes de todo aquele sistema de despotismo espiritual, de intolerância e perseguição, cujo fim
foram os tribunais da Inquisição, né? Se a gente for olhar, né, o Jones vai responder uma pergunta bastante clara, assim, para o seu tempo, 1888 lá, né? Qual o objetivo do movimento que pretendia estabelecer leis dominicais em 1888? Se a gente for ler com mais clareza, né, conforme vocês forem lendo, você vai ver algumas declarações desses movimentos, o Movimento União Nacional de Temperança Cristã da Mulher, o Movimento Nacional de Reforma, Associação Nacional de Reforma, que inclusive tem atuação hoje em dia, que eles queriam estabelecer uma teocracia, certo? Até já falou sobre que a gente não deveria olhar para uma união necessariamente de igreja com o Estado, mas para uma união de cultura com o Estado no nosso tempo. Mas aí, é, a gente tem que ter isso em claro. Qual é a finalidade desse movimento? O que que esse movimento de hoje em dia quer estabelecer? É uma pergunta que eu não vou dar uma resposta agora, mas para a gente pensar. E a última coisa que eu quero dizer aqui está na página 61. Ó. O estabelecimento de uma teocracia é o objetivo dos principais articuladores desse movimento em favor da lei dominical. O mesmo objetivo que moveu os líderes da igreja no quarto século. Então, ele mostrou como as leis dominicais, né, que foram ficando cada vez mais estritas, essas leis que o Matias citou, tiveram como consequência o período de Inquisição, né? Claro que com todo aquele ensino de Santo Agostinho e outras coisas, né, de ideologia. E ele mostra que o mesmo estaria se repetindo na história deles, para estabelecer uma teocracia. Só que qual é o meio para estabelecer essa teocracia? Que meios empregaram eles para garantir o controle desse poder? A resposta é: eles conseguiram tal controle por meio de leis dominicais. Então, por que que a gente fala tanto de leis dominicais, né? Eu acho que às vezes a gente fica repetindo, até mesmo na igreja a gente ficava repetindo sobre lei dominical, lei dominical, lei dominical. Mas qual é a função de leis dominicais, né? A gente sabe que a gente não está esperando uma lei dominical literal, mas a gente tem que entender qual é a essência por trás dela. Por quê? Porque uma lei dominical é a porta que se abre para esse tempo do que foi o tempo de soberania papal. Vai ser soberania de quê no nosso tempo, né? É a porta que se abre para que esse objetivo desse movimento, né, que está se levantando em favor de valores, entre aspas, cristãos, que na verdade que a gente está vendo que são valores pagãos, para que isso se concretize. Aqui na página 65 diz assim: Constantino ficará comprovado. Pera. Constantino jamais deu à igreja amplos poderes, exceto no que diz respeito à lei dominical. Desse modo, a igreja recebeu a ajuda do Estado para a execução de seus objetivos. Então, isso é o que eu acho que é assim, o mais importante para a gente hoje. A gente viu, né, várias questões, mas que a gente tenha isso em mente de que para que serve uma lei dominical? É a porta para a aquisição dos objetivos desse movimento, né, que a gente está vendo hoje ressurgir, de autocratização, de conservadorismo, né, que conserva coisas ruins, é essa porta. E quando a gente conseguir enxergar essa porta que vai se abrir para que, né, essa tirania seja feita, né, de forma livre, aberta, a gente vai saber que isso é a lei dominical, não literal que nós esperamos no nosso tempo. E não sei se vocês viram lá no Bible Study, alguém colocou que um estudo sobre da Terry, né, que fala sobre uma lei dominical, né, que ela sugere que teria uma lei dominical, né, começando esse ano, inclusive esse mês. Também convido para que a gente possa assistir esse estudo e para a gente poder discutir mais, tá bom?
A gente ainda vai ser traduzido esse estudo para o português. Mas alguém tem algo para dizer? Algum aporte? Ficou claro? Querem que repita alguma coisa? Então tá. Se mais ninguém tiver nada para aportar aqui no estudo, então vamos orar para finalizar. Querido Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela coerência do argumento que foi sustentado por esse homem e que reverbera nas nossas vidas hoje. Obrigada porque o Senhor nos dá esses exemplos para que nós possamos estudar e, através do estudo do passado, estarmos prontos para enfrentar o presente. Que o Senhor nos ajude a encontrar tempo, a priorizarmos, né, as tuas coisas, porque nós sabemos que ao pedir que te priorizemos, na verdade, o Senhor está salvando as nossas vidas e salvando as vidas daquelas pessoas que nós amamos. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti e eu te peço um bom sábado para todos nós e um bom descanso no nome de Jesus. Amém.